Uma coisa que é muito comum nos dias atuais, nessa época em que a gente tem vivido, beleza, é muito comum então que as pessoas saibam cada vez mais sobre menos coisa. É isso que se analisa geralmente hoje em dia na sociedade. As pessoas sabem muito sobre poucas coisas. E de certa forma essa hiperespecialização, ela é muito recompensada, né? O lance é que eu não sou muito a favor disso. Eu não vejo isso como algo bom. Eu não pretendo ser assim na minha vida. Eu não pretendo ser hiper especializado em uma única área. Eu não vejo que essa é a solução para muitas coisas. Muito pelo contrário. Eu acredito que cada vez mais as pessoas deveriam buscar, através do conhecimento, ampliar as coisas que sabem e não afunilar-se em um buraco. Então, dito isso, a gente parte para o tema da live, que é autodidata, né? Busca pelo conhecimento, você e você. Tem até uma frase interessante do Richard River, né, esse aristocrata americano. Ele fala que a especialização é uma manifestação da mesquinhez do homem livre. Ou seja, ele dá uma baita de uma porrada na gente. E uma forma de lutar contra essa hiperespecialização, porque veja, se você está na escola, se você está na faculdade, quase que inevitavelmente você vai caindo nessa hiperespecialização. Até se você está no mercado de trabalho, as pessoas vão exigindo que você seja cada vez mais especializado em uma área. Se você não desenvolve um estudo à parte por si só, você cairá nessa hiperespecialização e você estará não ampliando o seu saber, o seu ser, estará, na verdade, atrofiando a sua possibilidade de aprendizado, a sua possibilidade de saber mais coisas. E veja, o conhecimento liberta o homem, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. O conhecimento liberta. E melhora também a condição humana. Então, a ideia de hoje na live é passar para vocês um pouco de como ser um autodidata e como tornar-se um mestre de si mesmo. Para essa live, eu dei uma, deixa eu ver se vai dar para ver. Não sei se vai dar para ver. Sim. Esse livro foi o que eu li essa semana. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que discutir é a seguinte, e que é uma discussão importantíssima, né, para essa filosofia aqui. Esse livro chama De Magistro, significa sobre o mestre, em latim. E aí é o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho, né, são dois livros separados em um livro só, mas é eles discutindo e fazendo algumas reflexões ali sobre a figura do mestre, né? Será que alguém pode ensinar algo a alguém? Será que uma pessoa consegue ensinar algo a si mesmo? E ele vai discutindo várias coisas desse tipo, como que funciona a passagem de conhecimento, né? Como que funciona essa educação, como alguém educa outra pessoa. É possível? A gente sabe que porque eu aprendi isso na minha vida, você também, todo mundo aqui já aprendeu alguma coisa na vida, então, no fim das contas, é realmente possível que uma pessoa possa passar o seu conhecimento para outra pessoa. Uma pessoa consegue ensinar algo para si mesma, né? Uma pessoa consegue ser mestra de si, ou seja, ser seu próprio professor, e aqui entra algumas considerações que eu tenho que fazer, que já é interessante. A primeira delas é que a gente pode pensar que, sim, eu consigo ler um livro e aprender uma coisa. Porém, ao estar lendo o livro, você está aprendendo com outra pessoa. Concorda comigo? Uma pessoa que escreveu o livro. E, de certa forma, a educação, ela funciona da seguinte forma. Eu sei uma coisa, você não sabe, eu te passo essa coisa que você não sabe. Beleza? Aí é assim que funciona. Você sabe uma coisa, eu não sei, você me passa essa coisa que eu não sei. É assim que funciona geralmente o aprendizado, né? O ensino, na verdade. O lance é, como que eu não sei uma coisa e eu vou me ensinar essa coisa? Entra bem em contradição. Isso é um questionamento, uma objeção que faz o Aristóteles. Então ele fala que o ensino, ele exige, de certa forma, um nível de uma hierarquia. Exige uma relação de superioridade. Você sabe algo que eu não sei e você me ensinará. Então você literalmente vai me levantar para esse nível para eu saber também essa coisa. É assim que funciona. E, claro, isso é meio. Isso é até meio politicamente incorreto falar hoje em dia, né? Relação de superioridade professor e aluno. Mas, cara, eu concordo com isso, tá? O professor tem que saber mais que o aluno, não tem jeito. O professor tem que estar ali para ensinar alguma coisa, ele sabe mais, não tem jeito. E, beleza. E aí entra todo esse lance, né? Bom, então é saber se a gente consegue se ensinar algo. E a resposta é que sim, a gente pode aprender a partir de nós mesmos, no sentido em que você me explica uma coisa, e a partir do momento que eu começo a refletir sobre essa coisa, eu começo a fazer algumas ponderações, né? Eu começo a relacionar com coisas que eu já sei, e a partir daí eu começo a mudar minhas ações e agir conforme as coisas que eu refleti a partir do que você me falou. Nesse momento, né? Nesse momento eu me tornei mestre de mim mesmo, porque eu, a partir do conhecimento adquirido de forma exterior por alguma pessoa, por algum livro, por alguma música, que seja, a partir disso eu consegui fazer novas relações, chegar a novas conclusões. Então, a gente chega à conclusão de que é possível ensinar a si mesmo, só que é extremamente difícil. O Santo Tomás de Aquino, ele fala aqui que ele fala que o conhecimento daquele que descobre, e aí a gente já vai para o primeiro ponto, a gente vai aqui para o primeiro ponto já de como ser um autodidata. Esse primeiro ponto se chama investigação. Você tem que ter um espírito investigativo, você tem que buscar conhecer algo
por si só. Para isso, a gente precisa de duas coisas: uma curiosidade livre e um mínimo de espírito contemplativo. O problema é que, hoje em dia, é muito complicado a gente ter um espírito contemplativo frente às coisas. Por exemplo, frente à natureza, entendeu? Era assim que as pessoas aprendiam antes, elas analisavam coisas naturais e, a partir dessas coisas naturais, elas chegavam a conclusões, verdadeiras ou falsas, mas elas chegavam a conclusões e iam debatendo e aperfeiçoando mais o conhecimento. Hoje, o mundo é muito agitado para a gente parar e ficar olhando para a natureza tentando chegar a conclusões próprias. E também isso demora muito e isso exige muito de uma pessoa. Essa pessoa que, através do espírito investigativo, que através da investigação, da curiosidade, chega a uma descoberta, essa pessoa, sim, de fato, é um autodidata. Então, essa é uma pessoa completamente independente no sentido de conhecimento. Só que isso demora pra caramba. Imagina aí, Newton, quanto tempo ele demorou para formular toda a lei, todas as suas leis da física, né? A partir daquela famosa cena da maçã que cai na cabeça dele, ele começa a pensar as coisas de gravidade e tudo mais. Só que isso é um grande período de tempo e muitos de nós não temos a capacidade de fazer isso. Por isso, a gente tem os nossos apoios, a gente tem os gigantes que nos elevam e nos ajudam na busca do conhecimento. A esses gigantes que estão aqui entre essas páginas são os mestres do passado. São os filósofos, são os escritores, são os grandes pensadores. Esses caras, o que eles fazem é basicamente acelerar o nosso processo de aprendizagem. A gente quer aprender, eu quero aprender alguma coisa nova, eu pego um livro de uma pessoa e leio. Aí, em vez de eu ficar chegando e buscando conclusões próprias, eu aproveito ali aquela pessoa que já chegou a essas conclusões, já analisou essas coisas que eu analisei, e eu corto o caminho, basicamente. Eu economizo tempo, porque o conhecimento adquirido através da descoberta, ele é mais perfeito do que o conhecimento adquirido através do aprendizado, né? Do que uma pessoa me falando. Então, se eu descubro algo por mim mesmo, esse conhecimento que eu tô adquirindo, ele é mais perfeito do que se alguém tivesse me contado. O que eu tô dizendo para vocês é o seguinte: beleza, ele é realmente mais perfeito, só que muitos de nós não temos tempo e disposição e capacidade de descobrir coisas. Por toda essa crise que a gente vê de investigação, toda essa crise que a gente vê de espírito contemplativo, tudo isso faz para nós ser muito difícil descobrir coisas. Portanto, o que eu sugiro e que eu aconselho e o que eu faço também, né? Eu dependo de grandes professores. E aqui já vem um próximo ponto, né? Uma próxima dica, que é: busque, por exemplo, busque por influências. Mas, claro, boas influências. O Aristóteles, ele fala que, então, que o ensino, ele exige essa relação de superioridade. Busque, então, pessoas que são melhores que você. Busque pessoas que sabem mais que você, que chegaram onde você quer chegar, que fizeram coisas que você quer fazer. Enfim, busque essas pessoas, busque sempre pessoas melhores. O Mortimer Adler, ele fala que quando você vai ler um livro, por exemplo, sempre tem que ter uma distância entre você e o autor para que você possa aprender mais, para que o autor possa sempre estar te puxando para o próximo degrau, entendeu? Isso é o que você tem que fazer também se você está buscando algum conhecimento. O nosso tempo é bem escasso, né? E muitas vezes, muitos de nós aqui, a gente não é nenhum pensador, ninguém aqui vive disso, vive de pensar. Somos pessoas normais que, na verdade, a gente só busca o conhecimento como o conhecimento, a leitura, todo esse enriquecimento é como um meio de melhora. A gente pode usar dos livros, usar de conhecimentos de outras pessoas para acelerar o nosso processo de aprendizado. Ou seja, uma habilidade essencial para todo aquele que quer ser um autodidata é a leitura. Tá, não, João, mas tem pessoas que aprendem escutando, tem pessoas que aprendem isso e aquilo. Gente, mas leia. Não troque a leitura por outras formas. Você tem muita dificuldade de ler? Leia pouco. Mas depois você vai aprendendo, vai criando hábitos, você vai melhorando, você vai vendo. É uma habilidade como qualquer outra, ela precisa de prática, ela precisa de treino, ela precisa de tempo. Leia. Ah, mas eu não consigo prestar atenção? Beleza, leia pouco. Reduza o tempo de leitura e nesses 5 minutos foque 100% nisso. Aí, beleza, amanhã você faz outra coisa. Amanhã você faz de novo até... Mas não substitua a leitura por outras coisas. Então a gente já tem 2 pontos importantíssimos. Primeiro é o espírito investigativo. Né? E o espírito investigativo pressupõe uma curiosidade livre de você olhar uma coisa e perguntar por quê, ou então você olhar para uma coisa e querer saber e entender mais sobre ela. Por exemplo, eu gosto muito desse negócio de educação, de ensino. E eu gosto de buscar por isso, buscar entender mais sobre esse assunto, né? Como funciona o conhecimento, como uma pessoa aprende alguma coisa. Por isso eu estudo esse tema. Então, eu tenho a curiosidade de buscar esse tema, eu tenho uma certa... E aí, a partir dessa curiosidade, eu vou sendo guiado pela investigação até chegar a algumas conclusões, até chegar a alguns aprendizados. Portanto, a investigação é extremamente necessária. E a leitura. Então, a gente já tem esses 2 pontos que são fundamentais para quem quer se tornar um autodidata. Outra coisa, não tem como falar sobre autodidata sem falar sobre responsabilidade, autorresponsabilidade. Você perceber que você precisa adquirir um conhecimento que você ainda não tem. Você perceber que você percebeu quanto você ignora e ir atrás, suprir toda essa falha que a gente tem em nós. Por exemplo, sei lá, a escola deixa em nós alguma falha na formação. A gente tem que buscar suprir essa falha através dos estudos. A faculdade, mesma coisa. Aí a gente tem que buscar suprir essa falha. Veja, eu vejo o autodidata, o autodidatismo, mas eu vejo como um caminho para suprir o vazio deixado pela formação escolar, por exemplo. Por quê? Porque a escola, de certa forma, a faculdade, a maioria dos sistemas de ensino, no fim das contas, nos ensinam um amontoado de fatos, mas não nos ensinam a pensar. O estudo
Esse sim nos ensinará a pensar. Esse sim nos ensinará a ter um senso crítico frente à realidade, chegar a conclusões, melhorar como ser humano. É esse o fim de todo o estudo, melhorar como ser humano. Se você tem o autodidata, não é aquele cara que está consumindo uma quantidade absurda de fatos só por saber. Não, isso não funciona, isso não serve para nada. Você vai conversar com essa pessoa, é extremamente chato, é extremamente entediante. A pessoa que sabe um montão de fatos, mas não sabe fazer relações, não sabe pensar de forma crítica com esses fatos, a partir desses fatos, essa pessoa, ela fica chata. Essa é a verdade.